Portugal podia ter tido outro tipo de idealização para o jogo, no sentido em que, para quem já tenha visto o Congo a jogar, é uma seleção que não permite que haja muito jogo interior, em que os médios tenham muita influência, isto numa fase já mais ofensiva, não tanto a ver o jogo de frente cá atrás. E o Congo obriga muitas das equipas adversárias a jogar por fora, a ter que compreender a largura, colocando o médio, no caso o Congo joga em 5-3-2, e o médio que faz, seja o lado esquerdo, seja o lado direito, encosta-se muito ao ala para ajudar a suprimir ataques nas faixas, e obriga muitas seleções adversárias a conduzir para este lado do campo, sempre a jogar pelas faixas, fechando o espaço interior, convida a seleção adversária a cruzamentos, algo que até aconteceu hoje em Portugal, maioritariamente até na segunda parte, e não surtiu praticamente efeito nenhum todos os cruzamentos que a seleção portuguesa fez. E depois eu tenho ideia que, isto mais nessa componente de Roberto Martínez, acho que devia ter tido outro tipo de ambição para este jogo. O Bernardo Silva, há muito essa narrativa de que na seleção nunca conseguiu entregar o que já entregou nos clubes por onde vai passando. E olhar para um jogo frente a uma seleção como o Congo, em que o jogo interior é praticamente inexistente, vai haver muita batalha nas faixas e haver apenas uma, onde existe um Pedro Neto, um Nuno Mendes e até algumas aproximações de Bruno Fernandes e Ronaldo, que ambos andaram ali um bocadinho a vaguear na linha defensiva e algumas vezes a pedir a bola no pé, abriram espaço nas costas para que houvesse alguns rompimentos, como aconteceu do Nuno Mendes, como dizes, do Pedro Neto também, isto já depois do primeiro golo. Do lado direito, eu tenho a ideia que a primeira parte é praticamente inexistente, tanto Cancelo como Bernardo Silva muitas vezes até a vir abaixo para dar algum fluxo à condução, e o Cancelo acaba por não ter parece-me não aparecer muito na primeira parte. Achei interessante a questão de Portugal colocar 5 jogadores na linha defensiva adversária e de ter o Cancelo, no caso, completamente esticado na faixa direita, porque achei que a certo momento Portugal, como fez ali parece-me nos primeiros 15 minutos, ia aproveitar para variar flanco muitas vezes, puxando o adversário mais para o seu lado. Variando e ver onde é que abria o espaço, não é? Tentar aproveitar essa esticadela, digamos assim, do Cancelo para a largura. Só que depois há aquela questão, que isto também entra aqui muitos pontos, o Cancelo está esticado, mas depois não há propriamente um médio ou um jogador que possa aproveitar para estar ali para o ajudar na criação, seja o Bernardo Silva por dentro. Por isso acho que Portugal também se limitou a jogar mais pela esquerda, muito por estes motivos. Acho que o gol do João Neves não estava nos planos do Congo, ou seja, acho que é muito cedo no jogo e, como digo, convidar Portugal a cruzamentos, acho que era o que o Congo queria para este jogo. E à medida que o jogo fosse avançando, Portugal ia ficando mais frustrado. Ia ficar mais frustrado, um bocadinho como falamos da Espanha com Cabo Verde, uma seleção que esteve ali muito a comprimir e em bloco baixo. Agora, acho que a seleção portuguesa, a certo ponto, começa a adormecer muito a bola, começa a jogar com muita passividade, um pouco também a imagem de Roberto Martínez e que vai nos apresentando nos jogos da seleção. E o Congo foi crescendo. Eu acho que a equipa africana vai acreditando. Uma recuperação aqui, uma recuperação ali, lançando algumas transições, com alguns jogadores até com algum refinamento técnico no meio campo. Eu gostei bastante do Mukau, um esquerdino que estava a jogar do lado direito, que depois até sai pelo side aqui na segunda parte, que à partida esperava-se que fosse titular, o jogador do Sunderland, e com algum arcabouço para começar a titular na seleção do Congo no Mundial. E é como digo, o Congo foi acreditando, foi chegando à baliza de Portugal, foi criando oportunidades, nenhuma delas com perigo iminente, e depois, naquilo que é para mim uma das suas maiores forças, que é a bola parada, o Congo chega ao golo na sequência de uma bola parada, canto curto, mexe na marcação defensiva e de repente há mais atenção. E Portugal acaba por adormecer.